Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pílulas de Luz, um canal dedicado à divulgação da doutrina espírita. O espiritismo, como a gente conhece hoje, tem um marco, sabe? Uma obra que foi a base para uma nova era de compreensão espiritual. E é por ela que a gente começa a nossa conversa de hoje. Vamos viajar um pouquinho no tempo, para 18 de abril de 1857. Nesse dia, lá em Paris, uma obra fundamental veio à luz, o Livro dos Espíritos. E olha, isso não é apenas um livro, é a pedra angular do espiritismo, sabe? Aquele ponto que une o seu triplo aspecto, o científico, o filosófico e também o religioso. E pensar que tudo começou com fenômenos que pareciam, um simples passatempo, as famosas mesas girantes. Mas o que era visto como entretenimento logo mostrou um propósito muito maior. A partir de 1853, os espíritos começaram a passar instruções sérias, um trabalho que foi cuidadosamente organizado por Allan Kardec e que resultou na publicação dessa obra tão transformadora. Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai mergulhar na origem dessa doutrina, entender seus pilares, explorar as leis morais que ela nos revela, analisar o impacto que ela teve como consolador prometido e, no final, refletir um pouco sobre esse chamado à reforma íntima. Vamos lá, comecemos pela origem. Como foi que nasceu toda essa construção filosófica e moral? Uma coisa crucial para a gente entender é que o Livro dos Espíritos não nasceu da imaginação de uma pessoa só. Allan Kardec, na verdade, atuou como o organizador, o codificador dos ensinamentos que foram recebidos de espíritos superiores. A obra foi ditada para firmar as bases de uma filosofia racional com um objetivo bem claro: guiar a regeneração da humanidade. Agora, que tal a gente mergulhar nos pilares que sustentam todo o pensamento espírita? Bom, o primeiro pilar é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não um ser com forma humana, mas sim a fonte eterna, imutável e, acima de tudo, soberanamente justa e boa que rege todo o universo. O segundo pilar nos fala da imortalidade da alma. E aqui a alma não é um conceito abstrato, não. É o próprio espírito, um ser inteligente que já existia antes do corpo e que sobrevive a ele, mantendo toda a sua individualidade, toda a sua consciência. Já o terceiro pilar expande a nossa visão para muito além da Terra. A pluralidade dos mundos habitados. Isso nos ensina que o universo é imenso e que nosso planeta é apenas uma das muitas moradas. E cada uma delas serve a um propósito na nossa evolução espiritual. O quarto pilar é a comunicabilidade dos espíritos. Essa interação entre o mundo espiritual e o nosso mundo corporal, ela é constante, é natural. Os bons espíritos nos amparam, nos inspiram, enquanto aqueles menos evoluídos podem nos tentar, testando a nossa vontade. E para fechar, o quinto pilar, a pluralidade das existências. A reencarnação é o grande mecanismo do progresso. Pensa bem. Se a alma é imortal e habita múltiplos mundos, a reencarnação se torna a jornada mais lógica de aprendizado, de resgate e de purificação. É o que permite que o espírito avance, passo a passo, em direção à perfeição. E a partir desses pilares fundamentais que emerge um verdadeiro código de ética universal, as leis morais divinas. A doutrina nos apresenta 10 leis, que são divinas ou naturais e que abrangem todas as circunstâncias da vida. Como a gente pode ver, elas regem a nossa relação com o Criador, com o trabalho, a sociedade e também com essas forças tão importantes de progresso, igualdade e liberdade que nos movem para frente. E olha, dentre todas elas, uma se destaca. Ela é a mais importante porque, no fundo, ela resume e ilumina todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade. Ela é o caminho para o maior avanço espiritual, que consiste em respeitar o direito do outro e praticar a benevolência com todo mundo. Agora, com ideias tão profundas, qual você acha que foi o impacto disso na sociedade lá do século XIX? Vamos analisar um pouco as repercussões dessa nova luz. A recepção foi intensa, dos dois lados. De uma oposição feroz, com acusações de charlatanismo, medo de forças diabólicas, ataques sistemáticos da ciência e do materialismo. Mas, do outro lado, uma adesão em massa. A doutrina trouxe consolação, restabeleceu laços com aqueles que já tinham partido e substituiu o medo por uma fé racional na justiça divina. O impacto humano foi muito profundo. A doutrina surgiu como o consolador prometido, oferecendo esperança onde só havia desespero. Ao provar que a vida continua, ela salvou muitas pessoas da angústia, da loucura e até do suicídio,
que eram males tão comuns naquela época de tantas incertezas. Talvez a maior consolação tenha vindo da compreensão. As dificuldades da vida deixaram de ser vistas como castigo e sem sentido e passaram a ser entendidas como provas úteis para o nosso progresso. Essa nova perspectiva gerou uma resignação, uma força inabalável e um propósito maior para a existência. E todo esse conhecimento, toda essa consolação, nos leva ao objetivo final da doutrina, o chamado a nossa transformação interior. A doutrina identifica o egoísmo como o nosso maior obstáculo, a imperfeição mais difícil de ser vencida. Ele é a fonte de tantos dos nossos males, e ele só vai enfraquecer quando a vida moral se sobrepuser à vida material, quando o amor ao próximo superar o amor a si mesmo. Assim, a doutrina nos deixa com uma reflexão essencial. Se o egoísmo é a raiz de tantas das nossas dores e o maior impedimento ao progresso, por onde, lá no nosso íntimo, devemos começar a nossa transformação? Muito obrigada e até o próximo episódio.